Galera, Botafogo com 2 gols no finalzinho. Botafogo empata com a equipe do Santos na Vila Belmiro, galera. Adrielson e Tiquinho Soares. Parecia que o jogo estava definido já, que era a vitória do Santos, né? Marco Leonardo marcando 2 gols, mas não foi isso que aconteceu, galera. A equipe do Botafogo conseguiu empatar o jogo e conseguiu, né? Pelo menos não sair com a derrota, né? A equipe do Botafogo, que tem seu primeiro empate no Campeonato Brasileiro. A equipe do Botafogo chegando a 40 pontos, 11 pontos à frente do Grêmio, segundo colocado, e 12 pontos à frente do Flamengo, terceiro colocado. Botafogo vem muito forte no Campeonato Brasileiro, né? A galera santista já estava até postando na internet a vitória do Santos, mas acabou que o Botafogo foi lá e botou água no chope do time do Santos e empatou a partida, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo entre Santos e Botafogo. Um empate na Vila Belmiro na estreia do Bruno Lage no Campeonato Brasileiro. Já tinha estreado na Copa Sul-Americana, mas no Brasileirão somou aí um ponto que acho que foi muito comemorado pelos botafoguenses. Roberta, foi realmente? Verdade, Bruno. Boa tarde para você, a todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte, muito comemorado, alguns falando foi sorte de campeão. Antes de falar tudo sobre esse jogo, Bruno, só para te falar que aquele Pix que você fez para o Textor na sexta-feira caiu, viu? Então ele já separou as duas camisas do Tiquinho Soares. Vou pegar no Newton Santos em breve, a sua chega aí em São Paulo. Tiquinho que fez gol ontem, o Botafogo perdia até os 38 minutos do segundo tempo, até que o Tiquinho Soares, então, diminuiu a diferença. 3 minutos depois, Adrielson fez de cabeça. Então, o Botafogo, líder do campeonato, conseguiu esse empate heróico contra o Santos na Vila Belmiro. Tem 40 pontos na tabela de classificação, 11 de diferença por agora. Segundo colocado, Grêmio, que ainda tem um jogo a menos. Então, o Botafogo aí nessa caminhada, o próprio Bruno Lage exaltou o poder coletivo dessa equipe. Esse foi o primeiro jogo dele, como você disse, no Campeonato Brasileiro. Não tinha Eduardo, levou a campo, então 3 volantes para essa partida. O torcedor não gostou muito, 3 volantes na escalação, mas o resultado acabou sendo positivo no final, esse ponto conquistado. E quem traz todos os detalhes dessa partida, inclusive, é o nosso companheiro Mendel Bitlovski, só para a gente passar também para o torcedor. Hoje o Botafogo está de folga, se reapresenta amanhã de manhã para ter essa preparação a semana toda para o jogo contra o Coritiba no domingo. Mas o Mendel chega agora nesse Sport Center. O Santos recebeu sem torcida o líder Botafogo. Mas o estádio não estava totalmente vazio. 5 gatos aproveitaram as arquibancadas tranquilas e viram que parecia ser uma grande vitória do Santos. Jean Lucas, que reestreava pelo Santos, deu o lançamento para Marcos Leonardo, que driblou Adrielson e mandou para o gol. O Botafogo voltou cheio de alterações para o segundo tempo. Tiquinho Soares tentou o empate, assim como o Vitor Sá. João Paulo fez a defesa, se machucou, teve que ser atendido. O técnico Bruno Lage aproveitou bem essa parada. Montou até uma lousa tática aqui no campo para passar instruções para os jogadores e deu certo. Nós podemos estar a falar no ar, mas se tivermos o quadro tático e chamar, é muito mais fácil. Eu estava a preparar os jogadores para isso, eu estava a sentir que nós tínhamos que empurrar a linha defensiva e tínhamos que os colocar em dificuldade. A vitória do Santos parecia certa, quando aos 36 do segundo tempo, Lucas Lima cruzou e Marcos Leonardo fez 2-0. Só que aí começou a reação do Botafogo. Aos 38, com Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão com 11 gols. E aos 41, com Adrielson. Em 3 minutos, o Botafogo empatou o jogo. Essa questão, eu acho que é muito mental, sabe? E aí tu faz 2-0 no líder do campeonato. E aí tu dá aquela piscada de olho, né? E o líder do campeonato não é líder à toa. 2-2, primeiro empate do Botafogo no Brasileirão, do líder do campeonato com 11 pontos de vantagem. O Santos segue em situação desconfortável, na 14ª colocação. Como eu falo, juro para o meu pai e para minha mãe que já estão lá no céu. O nosso ambiente é muito bom e vai ficar ainda melhor. Só uma equipa com um coração grande, só uma família muito grande e com uma atitude enorme podia levar daqui pontos.
Prestem atenção nessa tela, tá? Os melhores times nos 16 primeiros jogos no Brasileirão na era dos pontos corridos. Olha quem tá lá no topo. É o Botafogo junto com o Corinthians de 17, que depois bateu o campeão. O Galo em 12 não, né? O Galo em 21 sim, aí com 37. O Cruzeiro em 14 sim, com 36. E o Flu em 10 também sim. Então o Botafogo tem a melhor campanha. E aí ontem também, quando você conquista aquele ponto daquele jeito, né, Marra? Fica aquela sensação de, time campeão tem isso, né? Às vezes não joga bem, às vezes parece que não vai somar um ponto e consegue somar. A gente não chegou nem no final do primeiro turno. É cedo, assim, para ter essa sensação, assim, de imaginar que é um jogo que já talvez mostre isso? Você está lendo minha mente, né? Porque eu sou muito pé atrás com comemorações antecipadas, porque tem muita coisa pela frente. A gente viu o que aconteceu com o Arsenal esse ano, né? Uhum. Que parecia que seria o campeão, tudo. Mas parece que o Botafogo vai ser o campeão. É apenas um parece. Parece, isso não quer dizer que já é o que vai ser. Parece que o Botafogo vai ser o campeão. Por que eu sou pé atrás? Porque o torcedor ama. E aí, no final do ano, vocês me prometeram que ia ser campeão. Não estou prometendo nada. Eu acho que o Botafogo tem realmente cara de campeão. E no final do ano, quando a gente for entrevistar aqui alguém, com a Roberta lá, vai estar o Segovinha, vai estar o Tietê, vai estar... Lembra qual foi o momento em que você pensou o Botafogo vai ser campeão? Acho que alguém vai falar, poxa, a gente estava perdendo 2-0 para o Santos. Foi o jogo com o Grêmio, foi o jogo com o Palmeiras, foi o jogo contra o Santos. Cara, tem alguns, hein? Faz muito sentido alguém falar disso. E aí, assim, quando tem vários jogos que mostram isso, é sinal que a coisa pode acontecer, né, Marcos? Agora, você quer ver pelo lado negativo, que eu acho sempre importante ver pelo lado negativo também? O Eduardo não vai jogar todas, né? Ontem não funcionou bem os lados do campo, os lados estavam funcionando bem. E eu acho que ainda tem um fator ali também que a gente consegue perceber no Botafogo. Tá fazendo falta o Rafael, pelo lado direito. Sim. A gente vê por onde sai o gol do Santos, o primeiro, e assim, tem o de Plácido ali, né? Mas o Rafael também era um ponto muito importante dessa defesa. De segurança, talvez, né? Mas assim... O Lucas Fernandes entra, ele participa do lance do gol, inclusive, né? Mas eu acho difícil contar com o Tietê fora da dele. Uhum. O Tietê, ele vai participar. Ele já deu várias assistências importantes no campeonato. Mas quando ele vem de trás, quando ele já está mais na frente, é um negócio mais incômodo para ele também. Ele fica meio assim, recebendo de lado, tá estranho e tal. Talvez seja um ponto para o Bruno Lage trabalhar mais para frente. No dia que você não vai poder ter um meio mais forte, talvez valha a pena mudar um pouco desde lá de trás. Talvez jogar de forma diferente. Porque há um mês, mais ou menos, quando a gente conversou com o Mazuco, né, o dirigente do Botafogo, existia uma dúvida sobre a permanência do Luiz Castro, ainda existia essa dúvida. Uhum. E existia até uma proposta para o Eduardo, né? Pelo menos o Eduardo ficou, mas ele, de fato, mostra que é uma peça importante. Tomara que não saia, Mari. É uma peça muito importante. E o fio condutor desse ataque por dentro, né, do Botafogo. Porque ontem o Tietê, ele praticamente ficou isolado nessa função com essa responsabilidade. Então, acho que ele consegue desempenhar mais e melhor quando não passa por ele essa responsabilidade somente de fazer essa bola chegar com qualidade. Acho que, inclusive, ele fica um pouquinho mais leve, né? Assim, esse peso. Como o Mar falou, vindo de trás e tal, mais para contribuir do que para ser o único cara a conduzir esse passe. Agora, assim, das partidas do Botafogo que a gente viu o time com um pouquinho mais de dificuldade, ou empatando, ou precisando buscar o resultado, é porque o adversário conseguiu fechar o jogo por dentro e pelos lados. E aí fica difícil para o Botafogo. Assim, não teve esse jogo por dentro porque não tinha o Eduardo e pelos lados não desempenhou bem. Assim, por qualidade mesmo de jogo, os pontas principalmente. O Botafogo ele tem esse ponto forte no trabalho, que passa muito pelo Luiz Castro, de mexer e o time continuar com a intensidade, porque ele tem peças de reposição, principalmente pelos lados, que mantém esse alto nível. Mas quando o time não consegue acionar por ali, ou enfim, né, não consegue criar muito por ali,
aí fica a responsabilidade do jogo acontecer por dentro. Ontem não deu para acontecer por dentro. Então isso é um elogio que você também está fazendo ao Santos? Sim, é um elogio que eu tô fazendo pro Santos. Cabe a gente elogiar o Santos, então, apesar da cabe. derrota, O da Santos, derrota no empate sofrido? Ele leva a vitória no empate, o Botafogo não consegue dar um chute no gol, isso passa pelo Santos, o Santos incomodou o Botafogo, tirou um pouquinho a bola, né, do Botafogo, não deixou essa troca de passes e o jogo acelerado, mas é muito difícil manter essa intensidade e essa concentração diante de um time que está montado para buscar o jogo, para buscar o resultado. O Botafogo ele não cansa. E aí a gente vê que a quase virada acontece, inclusive, no final. Eu até falei que o Lucas Fernandes participa do lance do gol, ele participa do lance do quase gol. Na falta, batida para a área. Acho que vai passar, acho que é o próximo lance. Esse lance aí. Ele coloca o Felipe Sampaio para fazer o gol e a bola não é. A gente falou mais cedo, né? Poxa, o América joga bem e não sai da zona do rebaixamento. O Santos joga mal e também não entra, né? Pelo menos esse lado positivo aí pro Santista. Eu acho que... Então tá bom, mudando o lado preto e branco da coisa, eu acho que o Turra, por mais que ele, assim, os 3 pontos estiveram próximos, muito próximos, mas no final de 90 minutos, tudo, eu acho que o Turra tem algumas coisinhas que ele pode celebrar com os jogadores. A Jean Lucas ajuda muito. Muito. O time funciona, ontem funcionou, marcando um time que atua muito bem pela direita, pela esquerda, que é rápido quando tem a bola, e não só marcando, como criou pelo lado do campo. Então, acho que tem alguns pontos de alento para o Paulo Turra. Ele precisa também dessa evolução? É que o Turra, ele chega para mudar e mexer em muita coisa, né? Não é só assim... Já seria muito difícil se o foco fosse o campo ali, né? As peças que ele tem, não está desempenhando. O trabalho dele é maior que isso. Exatamente. Então, acho que o tempo ele é maior justamente por isso. A sequência do Santos, olha, é bem puxada, né? Principalmente pelo fato do que o time não tem jogado. Muito. Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza e Grêmio. Você tem 4 jogos aí, onde você olhando hoje, você não fala, tem ponto aqui pro Santos pegar, né? É muito difícil. Mas eu acho que esse jogo, principalmente contra o Botafogo, ele consegue levar pontos importantes, recuperar a confiança de jogadores. O Lucas fez um bom jogo. O Marcos Leonardo fala, Mendonça precisa, né? A expectativa sempre fica dele entregar um pouquinho mais. Exatamente. De falar, né? Lucas Lima foi bem. Tem que ver a questão do João Paulo, né? Se realmente vai ter condição de permanecer, porque é um goleiro que, assim, em situações ajuda demais. Então, acho que o Turra, ele consegue somando pontos importantes dentro do seu próprio elenco, sabe? Do outro lado, aquele modo automático que o Bruno Lage tentaria implementar ali em sua chegada, ele tá funcionando, né, Marra? Tá, ele não tá fazendo grandes mudanças. Não tinha que fazer. E ele tinha uma dificuldade que é jogar sem um jogador como o Eduardo, né? Agora, ele deve estar também, se o Turra ontem dormiu, tá, não sei o quê, pensando, opa, ele dormiu bem, tranquilo. Quem, o Turra? Não, o Bruno Lage. Mas ele deve estar assim, eu quero a minha vitória. Porque já 2 empates. São 2 jogos. É verdade. Então, mas ele não tem culpa disso, né? Assim, foram situações do jogo do Patronato com um time bem mudado, um time bem reserva e tal, e um placar que já estava garantido, né? Entre aspas, já tinha uma vitória na primeira rodada. Ontem quase dá tudo errado. E quando termina o jogo, quase deu tudo certo. Porque na reta final o Botafogo poderia ter feito 4 gols no finzinho do jogo. Ele tem o Curitiba na próxima rodada. Galera, Botafogo, né, surpreendeu, né, poderia ter saído até com a vitória, tomou esse susto, né, ter levado 2 gols, né, e conseguiu uma reação muito boa. Botafogo precisa disso, precisa mostrar o poder de reação, porque vai ter jogos que vai ser desse jeito, exatamente desse jeito que foi contra o Santos. Vai ser muito difícil no início. Se o Botafogo tiver equilíbrio, vai conseguir buscar um resultado positivo ainda na partida. Na minha opinião, esse empate fora de casa foi muito bom para a equipe do Botafogo, ruim para a equipe do Santos do Paulo Turra, né, que vai fazendo essa crise aumentar ainda mais. Botafogo joga o próximo jogo em casa. Botafogo enfrenta a equipe do Coritiba. Na minha opinião, é um jogo que o Botafogo é favorito, mas tem que ficar de olho, porque o Coritiba é uma equipe também que costuma surpreender bastante fora de casa. Fluminense e Santos, né? O Santos vai pegar essa pedreira, que é a equipe do Fluminense no Maracanã, né? Próxima rodada vai ser um jogo difícil. Lembrando, nesse meio de semana não teremos jogos do Brasileirão
devido à Copa do Brasil, né? Teremos Copa do Brasil e o Santos aí vai ter essa pedreira para enfrentar que a equipe do Fluminense, né? E o Santos muito próximo da zona de rebaixamento nesse momento. O Goiás, né? O Goiás que venceu o Cruzeiro. O Goiás jogou a equipe do Bahia para dentro da zona de rebaixamento. Agora, os times aqui que estão bem próximos, Santos, Corinthians e Goiás, né? As equipes estão bem próximas aqui da zona de rebaixamento, né? Tem que abrir o olho nessa próxima rodada para poder não entrar na zona de rebaixamento. Lembrando, o Corinthians tem um jogo a menos, já devido aos jogos aí da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então o Corinthians ainda pode chegar a 19 e pode sair dessa parte de baixo aqui da tabela de classificação.